Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e o gauchão está por começar. E o programa de carrinho vai, nos próximos 3 meses, passear pela principal competição do estado, ouvindo profissionais, comunicadores, gente que tem e faz a história desse regional. Hoje o papo é com um técnico da nova geração, Thiago Gomes, técnico do São José de Porto Alegre. Boa tarde, muito obrigado pela gentileza de interromper a sua preparação visando o início do regional para nos atender. E para início de conversa, fala um pouquinho aí das tuas experiências vividas até o momento, que apesar de você ser jovem ainda, já foram muitas, para chegar até aqui e estar prestes a iniciar o gauchão pelo Zequinha. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Uma satisfação de estar falando com o programa de carrinho. É muito, muito gratificante receber o convite e a gente falar um pouquinho sobre futebol. Para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Eu tenho 38 anos, sou formado em educação física, busquei a formação acadêmica antes de iniciar os cursos de treinador de futebol, né? Porque eu tenho a licença Pro da AFA, sou formado também na CBF com a licença A, tenho pós-graduação em fisiologia do exercício, em treinamento de futebol, então eu tenho como base teórica, né? Uma faculdade, pós-graduação e os cursos de treinadores e, obviamente, alguns outros cursos específicos de desenvolvimento para qualquer treinador a gente buscou nos últimos anos. Somado a isso, obviamente, eu sou um treinador que vem do lado acadêmico, eu não fui jogador. Então, somado a tudo isso, a gente precisa buscar a prática. E a prática ela vem com a vivência. E eu comecei em categoria de base, sendo treinador nas categorias de base do Internacional. Pude trabalhar nos Estados Unidos também com formação. E logo na sequência vim trabalhar no São José em categoria de base, sub-17, sub-20 e tive alguns anos trabalhando com formação no próprio São José e depois tive a oportunidade de trabalhar no Corinthians, sendo auxiliar do Osmar Loz. Nós ganhamos aí muitos títulos em categoria de base no Corinthians e depois desse momento eu comecei a buscar realmente seguir minha carreira como treinador. Tive a primeira oportunidade como treinador profissional do São José e fizemos uma grande campanha. Logo na sequência eu recebo um convite do Paulo Roberto Falcão para ser auxiliar dele no Sport Recife, no projeto do esporte, junto com o Paulo Paixão, preparador físico, onde nós fizemos um grande trabalho. Na sequência, eu ainda assumo o esporte interinamente como treinador durante um período e foi uma grande experiência treinar, mesmo que de forma interina, um primeiro grande clube do futebol brasileiro e treinar um dos maiores clubes do Nordeste. Acho que foi algo que acrescentou muito na minha carreira, na minha formação também como treinador. E isso, na sequência, eu vou trabalhar nas categorias de base do Fluminense como treinador, faço campeonato carioca, Copa São Paulo, Campeonato Brasileiro, e depois disso volto à equipe profissional, volto a trabalhar com futebol profissional no Pelotas, onde tive a oportunidade de jogar a Copa da Federação Gaúcha e nós estávamos nos preparando para fazer a divisão de acesso no Pelotas, que é um time de massa de torcida, que foi outra grande experiência na minha carreira. E aí, nas vésperas da competição, eu recebo o convite para treinar a equipe de transição do Grêmio, onde eu fiz 4 temporadas. Nós fizemos um trabalho de desenvolvimento e revelar atletas do mais alto nível. Pude participar da formação de toda essa safra de talentos que o Grêmio teve nos últimos anos. E, na sequência, fui promovido à equipe principal como auxiliar permanente e fui o treinador interino do Grêmio em diversos momentos na temporada. Pude ter a oportunidade de treinar o Grêmio e foi outro grande momento da minha carreira. A gente teve grandes jogos difíceis, né? Isso foi tudo importante para a minha formação. Depois disso, encarei o desafio no Brasil de Pelotas, na Série C, né? Tentar ajudar o Chavante, que estava numa situação muito difícil. E hoje me encontro aqui no São José, onde a gente realiza uma pré-temporada nas vésperas de um Campeonato Gaúcho. E fazer pré-temporada em Porto Alegre, dezembro e janeiro, não é fácil. É muito calor, é uma temperatura difícil, mas ao mesmo tempo a gente se prepara porque a gente vai
vai enfrentar no estadual, que é um estadual muito competitivo, com grandes jogos, e o São José vem se preparando muito bem. Não tenha dúvida. E você, com 38 anos de idade, o pessoal lembra com mais afinco os seus anos de Grêmio, de transição, de substituição por vezes ao treinador do grupo principal, de trabalhar fixamente como auxiliar. Mas você tem uma trajetória muito grande, já passando por vários lugares, experiências diferentes, culturas também aí que se diferem, bem legal, e acho que você demonstra aí estar pronto e apto para iniciar uma temporada em um campeonato importante como é o Gaúcho, em um clube que vai dar uma visibilidade, pois está na capital, vai enfrentar Grêmio, Inter, Juventude. Fala um pouquinho então, Thiago, como tem sido a preparação do Zeca para esse regional, desde que você chegou. Treinamentos amistosos, reforços, chegaram muitos jogadores. Quem o torcedor mais conhece? Qual é a meta principal neste estadual? Bom, a nossa pré-temporada oficialmente iniciou em dezembro, mas nós já tínhamos alguns atletas que eram a base da temporada passada, que renovaram o contrato e vinham treinando com a gente, com alguns jogadores da Sub-20 também, nesse período de novembro, né, para exatamente manter a forma física e não ficar tanto tempo parado pós o recesso da Série C. Mas as contratações chegaram agora em dezembro e nós estamos desde o início de dezembro treinando com o grupo completo. Então, nós realizamos poucas contratações pontuais, alguns jogadores conhecidos aqui no Rio Grande do Sul, como o Rondinelli, o meia que jogou no Grêmio, o Neto, o atacante, o Beirada, formado nas categorias de base do Inter, Thiago Santos também foi formado no Inter, que teve no Brasil de Pelotas comigo, o centroavante. Repatriamos o Jadson, zagueiro que estava no São José no passado. Tivemos aí a possibilidade de contratar jogadores do interior, como o Matheus Pivô, lateral do Passo Fundo. Contratamos um zagueiro da base do Sport Recife por empréstimo, o Rayan. Fizemos contratações do interior de São Paulo, o Zé Andrade, que é um beirada que veio do Velo Clube, que fez uma boa Série A2 ano passado. Fizemos também contratações pontuais, né? O John, um jogador, um centroavante que formado nas categorias de base do Corinthians, Ponte Preta, também veio compor o nosso elenco para nos ajudar. Estamos repatriando o Cal, volante também, que teve passagem vitoriosa pelo São José, entre outras contratações, né, que nós fizemos, mas sempre buscando qualificar a equipe dentro do nosso modelo de jogo. A pré-temporada ela é muito desgastante, né, nessa época do ano, mas ao mesmo tempo ela já prepara os atletas para enfrentar esse calor fora do comum que é Porto Alegre, que é o Campeonato Gaúcho, que é em fevereiro, janeiro, é muito quente. Então a gente tem feito treinamentos, jogos preparatórios. Vamos encerrar nossa preparação aí fazendo 2 jogos bem fortes, Juventude em Caxias do Sul e o Inter também no CT deles aqui em Porto Alegre. Então são jogos que vão nos dar uma dimensão melhor em que nível que se encontra a nossa equipe, mas eu estou muito feliz com a preparação, os atletas estão muito dedicados, o grupo de jogadores tem realizado grandes treinamentos, grandes jogos preparatórios, então estou bem otimista também com a nossa comissão técnica, uma comissão muito qualificada, e esse suporte que a direção vem dando para nós, o Newton, o nosso executivo, o seu Milton, né, o Milton Machado e o Júlio Machado, né, que tem feito toda essa parte diretiva, nos dando suporte para exatamente realizar uma boa pré-temporada. Ótimas apostas, o São José sempre vai muito bem no mercado e faz campeonatos gaúchos satisfatórios. E, Thiago, você está aí desde novembro trabalhando com alguns jogadores, anunciado há mais tempo no São José, observando o mercado, trabalhando oficialmente com todo o grupo desde o mês passado. O que que dá para projetar da qualidade do campeonato que a gente vai ter, dos adversários? O que que você planeja? E taticamente, como você pensa o seu time? Bom, a equipe do São José taticamente vem na pré-temporada
realizando treinamentos e jogos dentro de sistemas táticos diferentes, exatamente para a gente aproveitar esse período de preparação e criar variações onde a gente consiga surpreender os nossos adversários e até em alguns momentos, se for necessário, mudar estrategicamente falando para poder se defender melhor ou para poder atacar melhor os nossos adversários. A gente tem variado dentro de um sistema do 4-3-3, treinamos 4-2-3-1, treinamos o 3-4-3. Então são variações táticas que o São José vem treinando e vem colocando em prática nos jogos amistosos. Obviamente que a gente vai aproveitando esse período para diagnosticar onde e quais as características, né, da nossa equipe, onde está se encaixando melhor. E isso tem sido muito importante, o período de pré-temporada. O torcedor que acompanhar os jogos do São José vai perceber uma equipe que vai buscar sair jogando desde a primeira fase de construção. Nós temos hoje o Fábio como goleiro titular, que é um goleiro que joga muito bem com os pés, e eu não vou abrir mão de buscar o jogo apoiado na primeira fase de construção no nosso goleiro com os nossos zagueiros. Nós vamos, obviamente, respeitar muito a característica da equipe de São José, que é um time de velocidade, um time intenso, e que vai tentar marcar os adversários no bloco alto. É outra característica que eu não abro mão. Quem acompanhou meus times aí no Grêmio, no próprio Brasil de Pelotas agora, percebeu a gente realizando e construindo equipes que são ofensivas. Então o São José vai ter um time que joga para frente, um time que busca gol, um time que busca ser protagonista das ações do jogo e que quando está sem a bola tenta tirar o adversário da zona de conforto o tempo inteiro. Então a gente tem feito uma preparação tática em cima disso para buscar essas variações, e eu sei muito bem, né, falando dos adversários, o Campeonato Gaúcho ele é muito equilibrado. A gente vai ter Inter, Grêmio e Juventude num patamar acima e também numa preparação diferente dos últimos anos, com uma pré-temporada mais longa. Então a dupla Grenal e o Juventude não vão chegar em ritmo de pré-temporada, devagar, não. Eles vão chegar voando. A gente sabe que já vai enfrentar um Grêmio na terceira rodada, um Grêmio a 200 por hora. Então sabemos a dificuldade que vai ser enfrentar Juventude e a dupla Grenal, que estão num patamar acima. E depois, eu sinceramente, eu coloco todos os clubes do Gauchão no mesmo grupo, no mesmo patamar. Porque o São José e Ipiranga hoje jogam a Série C, mas a capacidade de investimento, de folha salarial, é muito parecida, se não igual. Porque clubes como a Avenida, Esportivo, que jogam só o Campeonato Gaúcho, por exemplo, times que têm só o primeiro semestre, eles conseguem realizar e montar equipes com uma folha muito parecida com a do São José, que o São José usa para a temporada inteira. Então a gente sabe disso e ao mesmo tempo a gente entendendo isso coloca o Campeonato Gaúcho e os adversários que o São José vai enfrentar no mesmo patamar, tirando o dupla Grenal e Juventude. Então isso é muito importante. Sabendo dessa questão, você tem que entender que o Campeonato Gaúcho, se você larga mal, você briga pelo rebaixamento. Se você larga bem, você briga pela parte de cima da tabela. E ao mesmo tempo, se os times conseguem, se o time que larga mal consegue fazer o mais difícil, que é ter uma sequência de vitórias no meio da tabela até o final da tabela, você dá um salto muito grande. E o contrário também. Se você larga bem e começa a brigar pelas 4 primeiras colocações, mas na reta final você perde 3, 4, 5 jogos, na sequência você cai muito na tabela, briga por zona de rebaixamento. Então essa questão toda coloca o São José aí, um time que tem como objetivo chegar na parte de cima da tabela, obviamente, mas também o entendimento que você tem que fazer um Campeonato Gaúcho seguro, longe de zona de rebaixamento, né? Tentando fazer uma campanha equilibrada para poder estar olhando para a parte de cima. Então a gente sabe, né, que o primeiro semestre é fundamental, né, para a temporada toda do Campeonato Brasileiro da Série C. A gente tem que fazer um bom Campeonato Gaúcho para exatamente buscar os nossos objetivos. Quem sabe o São José voltar a jogar uma Copa do Brasil, quem sabe o São José voltar a estar
entre os semifinalistas de um campeonato gaúcho que faz muito tempo que não acontece. A responsabilidade é muito grande e a gente tem feito um trabalho junto com a nossa comissão técnica e com a nossa direção, né, buscando exatamente alcançar esses objetivos. Pois é um campeonato muito curto, o Gauchão. São 12 times, então 11 partidas, portanto, e a linha entre buscar uma classificação e lutar contra o rebaixamento é muito tênue. Um jogo tu fica lá em cima, outro jogo tu fica lá embaixo. Então, realmente, é muito importante largar bem. Você fala aí de Grêmio Inter de Juventude, fato da Copa do Mundo ter acontecido, fez as competições acabarem antes. Então, realmente, essa questão aí de prevalência física que os times do interior costumavam ter no início do gauchão, neste ano ao menos isso não vai fazer tanta diferença, pois a dupla e o Juventude já estão trabalhando aí há mais tempo. E o que vai acabar mais fazendo diferença é a questão técnica, tática, de entrosamento. Legal que você tem aí no São José uma bandeira que é o Fábio, goleiro há muitos anos na equipe, bate pênalti, faz gol, pega bem, sabe sair jogando. Fábio é uma referência do seu grupo. Bom, Thiago Gomes, eu não quero atrapalhar mais sua preparação. Sei que você interrompeu os treinamentos do São José para nos atender. Foi rapidinho, mas a gente mais à frente vai poder voltar a conversar e bater mais papo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Sucesso e que você tenha aí um grande campeonato gaúcho. Quero agradecer mais uma vez o convite. Fico sempre à disposição aí para o programa de carrinho no que precisar. Um grande abraço, um feliz ano novo para todos aí. Grande abraço, feliz ano novo. Este foi Thiago Gomes, técnico do São José de Porto Alegre, o convidado desta semana aqui do programa de carrinho.